Olá, começa agora o Clique Agro, programa desenvolvido pelo Clique RDC do Grupo Condade Comunicação, voltado à agricultura e pecuária catarinense. O Ministério da Agricultura declarou emergência zoossanitária por 180 dias por causa da gripe aviária. A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União, ainda no mês de maio. A nossa equipe conversou com o secretário de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural aqui de Santa Catarina, Valdir Colato, que falou sobre a medida. Acompanhe. Secretário, eu acho que a gente pode começar falando, então, dessa medida que foi publicada aí no dia 22 desse mês de maio, a respeito, né, da declaração de emergência zoossanitária por 180 dias por causa da gripe aviária, em decorrência de... No começo a gente tinha 1 caso, depois foram para 2, e agora, então, 8 casos confirmados. Karina, isso realmente está acontecendo aí um trabalho todo da SIDASC, da Secretaria da Agricultura, né, para que a gente possa viabilizar aí a manutenção da vigilância que sempre tivemos dentro desse processo. Então, nós tivemos uma portaria do Ministério da Agricultura, 587, e nós replicamos essa portaria, né, na nossa nota técnica número 2, onde destacamos as necessidades aí da alerta máxima desse processo de nós trabalharmos com a prevenção de possíveis focos que poderiam acontecer aqui em Santa Catarina, e que felizmente não aconteceram, né? E nós estamos muito alerta para isso. Então, nós estamos aí trabalhando para que nós possamos continuar com esse estado de excelência que Santa Catarina tem, não só na influenza aviária, como na questão da aftosa, da peste suína clássica e africana, enfim, todas as doenças que Santa Catarina está em primeiro lugar no Brasil em termos de cuidados sanitários. E aí as nossas recomendações, que as aves não fiquem mais soltas, né, que fiquem dentro dos galpões. Nós temos as aves, aquelas domésticas, que são mantidas nos pátios dos nossos agricultores, mas também aquelas que são criadas assim no sistema de galpão e soltas também, que é um sistema novo dos criatórios de aves. Proibir qualquer visita, né, nessas áreas que são os criatórios industriais, né, essa é a importância que nós damos, né, porque ali você tem todo um processo de vigilância, de profilaxia, de não permitir a circulação de pessoas que são alheias ao criatório. Hoje, para você entrar num aviário desse, você tem mais cuidado que entrar no hospital, né? Essa é a verdade. Banho, roupa nova, é tudo um processo, assim como nos frigoríficos também. Então, nós temos todo esse cuidado. E levantando, assim, a condição do alerta à população para que avise qualquer sintomas ou indícios de alguma ave doente ou morta, tal, que as pessoas avisam, porque a contaminação é feita por respiratória ou por fezes das aves. Então, o perigo das aves migratórias que está acontecendo, que tem 8 casos no Brasil, 7 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro, né, que são aves migratórias, são aves soltas, mas as fezes dessas aves, por exemplo, né, passando por um lugar, ela defeca e alguém pisando em cima pode ser o transportador dessas doenças. Mas tem que deixar claro que a contaminação em pessoas é muito raro, né? Teve 8 casos no mundo na história, nunca teve aqui no Brasil. Então, não há qualquer problema de contaminação nas pessoas, inclusive as pessoas podem consumir a carne, os ovos, né? Que tenham aí sem problema nenhum e sem problemas. E também, então, a gente tem nessa nota técnica proibido por mais 180 dias os torneios de pássaros, as aves que estão aí em feiras, né? E proibir a circulação dessas aves para que não haja aí o problema de você ter aí
alguma contaminação. E se tiver alguma ave morta, como é o caso que teve lá no Espírito Santo, né, que as pessoas têm que ter cuidado de não fazer contato com essas aves, não tocar e chamar aí a SIDASC, os órgãos, até o Corpo de Bombeiros, porque normalmente essas aves migratórias, elas estão onde? Estão na praia, né? Então, as pessoas curiosas, tem uma ave ali caída, vão lá e tal, e manipulam. Então, ter o cuidado de não mexer, chamar as pessoas, porque se tiver ave contaminada, se levar para um lado para o outro, ou para um hospital veterinário, né, ele acaba contaminando as outras aves. Então, todos os cuidados que nós temos que ter, porque se você tiver essa contaminação em Santa Catarina, por exemplo, né, nós vamos ter aí um desastre dentro desse processo, porque, só para você ter uma ideia, nós temos aí 250 mil, né, aves que são as matrizes dessas aves, e nós abatemos aí 6,8 milhões de aves por ano, né? Isso representa, na exportação, por exemplo, que é 50% do que nós abatemos, 2 bilhões de dólares, né, de economia que nós poderíamos perder se lá fora trancarem a exportação. Graças a Deus isso não aconteceu na área industrial, então isso não impede que nós continuemos exportando esses produtos para fora. E esse status nós temos que manter. A Santa Catarina é o segundo maior produtor de aves do Brasil, e se acontecer isso, nós temos que abater as aves, onde acontecer, né? Imagina você abater todas essas aves, o desastre que seria, e para a economia, e toda a cadeia, né? Que é o produtor, que é a cadeia do milho, da soja, do transporte, da indústria, da exportação, das divisas, seria um caos para Santa Catarina. Então, todo cuidado é pouco, nós pedimos para que todas as pessoas se envolvam nisso, pode ter tranquilidade que pode consumir carne e ovos, mas temos que cada um colaborar, porque se acontecer algum vestígio, avisar a cidade para que tome as providências, e nós estaremos atentos para isso. É importante essa fala do secretário, porque a gente sabe que, infelizmente, se tem aquele preconceito de quando tem um surto que envolve uma doença envolvendo os animais, o pessoal acaba parando de consumir, ou o receio dos próprios produtores, né, em afetar a exportação, afetar o trabalho. A gente sabe que tem muitos agricultores que o único e exclusivo trabalho deles é aí com o ramo das aves. Então, por isso, né, dessa medida tomada pelos 180 dias, o que se espera nesses 180 dias? Que todas essas medidas tenham um resultado e que o caso não se alastre ainda mais. É assim, Karina, nós temos em torno de 6 mil produtores, né, de aves que trabalham com isso. Então, o cuidado que a gente tem com esses produtores que trabalham com a área industrial, né, que estão esses vigiados 24 horas por dia, mas tem os criatórios, que são os criatórios domésticos, né, e sem controle, que nós temos que trabalhar fortemente para que isso não aconteça. Então, é todo um processo que tem que ser olhado no todo, né? E essa condição nós estamos tomando aí de todos os jeitos para que, primeiro, você não tenha essa dificuldade das pessoas entender que não há, né? Isso é uma garantia técnica de saúde, que não há contaminação com pessoas, a não ser que a pessoa vai lá, sei lá, fazer que tipo de operação para ser contaminada, né? Então, ele é uma doença exclusiva das aves, né? E essas aves, então, tanto elas podem ser domésticas, como essas que são aí aves que vêm sazonalmente para o Brasil. O que acontece nesses 180 dias, as aves migratórias, o que elas acontecem? Elas estão lá nos polos frios, né? E quando, então, o inverno chega lá, elas vêm para o sul, a América do Sul, que é áreas mais quentes, né? Passam aqui o período até de reprodução, etc., depois voltam. Então, o período crítico que nós estamos passando aqui, que já é o período de volta das aves para as suas áreas de origem. E hoje, então, nós estamos com esse ciclo praticamente terminando, mas por precaução, então, a gente prorroga por até 180 dias, se não acontecer mais nada, nós suspenderemos. Mas a verdade é essa, né, que esse período é o período de cuidado maior que a gente tem,
e espera-se que realmente isso não aconteça mais. Nós estávamos achando que já esse ciclo da volta já estava terminando, então o perigo também estava diminuindo, mas agora apareceu esses casos no Espírito Santo, aves migratórias, graças a Deus não é nos criatórios, então as pessoas podem ter tranquilidade que as aves que estão sendo cuidadas, que estão produzidas para alimentação, não tem qualquer tipo de contaminação, o consumo é tranquilo, é garantido, e não há por que as pessoas terem temor de consumir, embora a gente está. E a gente espera, assim, também que a imprensa, quando levar alguma posição dessa, converse com a área técnica, com os técnicos, com a área da saúde, para saber exatamente o que acontece. Então, nós estamos aí garantindo que não há qualquer problema de contaminação ou impedimento de alimentação, tanto de ovos como de carne de aves. Isso então, secretário, bem esclarecido. Muito obrigado, agradeço pelo seu tempo, por conversar com a gente e esperamos, então, em outras oportunidades, estar conversando com o senhor. Tá bom, obrigado, Karina, obrigado por divulgar essa notícia que é importante e pedimos aí a colaboração de todos. Quem tiver algum indício, que ver alguma coisa, que avise a cidade, que avise as pessoas que estão aí cuidando desse assunto, que são técnicos especializados, e imediatamente tomaremos providências para que realmente a gente possa eliminar do Brasil e de Santa Catarina, principalmente nós aqui que dependemos muito dessa produção do agro, precisamos continuar produzindo alimentos para Santa Catarina e também para a venda lá fora, que traz as divisas para o nosso país e gera 1.480.000 empregos no Brasil. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. Este foi o Clique Agro, que tem o oferecimento de Sicoob Maxi Crédito, mais que uma escolha financeira, e Topcar Jaguar Land Rover.